Oi pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde pra vocês, viu? Tô meio sumidinha aqui. Nossa senhora, gente, eu rodei muito esse final de semana. Falar pra vocês que eu viajei, fui pra São Paulo. Adivinha fazer o quê? E ver meus amigos, estudar espiritualidade, fazer network, firmar parcerias, né, no astral e com pessoas que também seguem, né, a senda, né, de diversas formas. E é muito bom poder fazer amigos e estreitar laços, né, gente? Essas idas minhas ao IPPB, que é lá o Instituto, né, do Wagner Borges, a gente se reúne como amigos, né? Então tem muita gente bacana lá. Lá rola muito conteúdo, assunto, curso, né? Ensinamentos sobre várias coisas espirituais, né? Dentro dessa temática bem universalista. Na sexta-feira eu fui conhecer o terreiro do Diego Caniza, que, cara, que axé. Olha, que lugar massa, gente, que lugar legal, né? Que casa abençoada, né? Os filhos, né, de santo lá, o pessoal que frequenta lá, que trabalha na casa. Eu quero relatar para vocês que eu cheguei lá, fui conhecer o terreiro do Diego e fui para conhecê-lo também pessoalmente. Eu já acompanhava ele pelo YouTube e de algumas aulas que ele deu e pelo Instagram, né? Eu cheguei no terreiro dele mais cedo, a hora que eu pisei para subir a escada, eu comecei a sorrir. Cara, me veio uma alegria. A hora que eu pisei e olhei para cima assim, me veio uma alegria espontânea, tá? Como se eu estivesse em casa, né? Eu me senti energia muito boa lá. Muito boa mesmo. Já senti logo na entrada, assim, aquele axé chegando e, meu, muito top. E assim, eu fui lá na sexta-feira à noite, participei de um estudo mediúnico com o pessoal da casa. Eu postei foto aí depois no Instagram, depois vocês olhem no feed. Fizemos ali um saravá, né, trazendo ali a linha de boiadeiros, que foi maravilhosamente linda, forte, de força mesmo, muito top. E aí depois, no sábado, eu fui lá no IPPB, né, ver o Wagner, o meu professor, amigo, querido, e também o pessoal que frequenta lá, né, o pessoal, a Águida, Otto, a Lohana, enfim, um monte de gente que a gente se encontrou lá, né, encontrei outros amigos também, e cara, foi muito top, muito bom. Realmente, sabe, a vida nos presenteia com pessoas especiais. Eu sou muito grata por poder trocar essa energia, principalmente pessoalmente. Eu sou do abraço, do tete a tete, olho no olho, né? Eu gosto de ter esse contato com as pessoas, porque é para isso que a gente está aqui, né? Não é nada no topo da montanha, isolado, numa praia deserta, né? A gente está aqui para aprender com as diferenças, para sentir o pulsar do coração do outro e vamos que vamos, né? Isso sim é troca. E aí, gente, tive várias experiências, tá? A primeira, clarividência, eu dormi na casa da minha avó. Eu passo, né, os dias lá quando eu vou, assim, eu durmo lá, ela me hospeda. 2 noites sem dormir, praticamente, tá? Energia diferente, atmosfera diferente, né? Eu tava em São Paulo, então, assim, muito denso, muito conturbado energeticamente. Outra assinatura vibracional, né? Então muda tudo, tá? E aí, o que acontece? O primeiro e segundo dia que eu fui dormir lá na minha avó, eu tava fazendo uma técnica energética. E eu já tava assim, cara, eu tava muito cansada, porque eu tinha rodado muito de metrô, andado, né, pra cima e pra baixo. E aí, na hora que eu tava com o olho fechado, eu tava pulsando luz no chakra frontal, exteriorizando um pouco, mas ali não pro ambiente, tá? Eu tava fazendo mais fechado mesmo, meio que um EVzinho ali, né, um estado vibracional, pra dar uma circulada na minha energia. E eu vi uma bola branca sendo jogada no meu rosto, tá? Gente, era igualzinho a bolinha de papel,
tá? Sabe quando você tá deitado, tá assim, alguém vem e joga uma bolinha na sua cara? Foi assim, tá? Eu tava de boa ali, de repente eu comecei né, eu até esquivei deitado, porque foi muito nítido e denso, tá? A nível de eu sentir o impacto energético, foi muito estranho. E à noite eu não consegui dormir, acordei de hora em hora, né? Parecia que estavam me cutucando e, enfim, né? São os ossos do ofício, né? Essa foi uma das experiências que eu tive assim na clarividência. No IPPB foi muito bom o curso, tinha muita gente lá, tá? O curso a temática foi a crise da morte, que é um tema interessante e muito importante, eu penso que pra gente estudar, abrir a mente, né, sobre dogmas que nós temos, né, em relação à própria morte em si, né, a forma cultural como a gente enxerga e vive isso aqui é muito doloroso, né, a nossa visão ocidental, né. E assim, é um curso muito bom, porque ele te abre a mente, né, para coisas que a gente deve conduzir, né, por exemplo, de uma maneira mais leve, mais objetiva, né, mais racional mesmo e com um fundamento espiritual, né, do que é melhor, né, tanto pra gente que fica assim, né, na família de alguém que desencarnou ou de fato propriamente o espírito quando desencarna, né, como agir, como fazer, o que fazer, né, o que é melhor e enfim, né, possíveis BOs que possam acontecer, né, enfim, então foi um curso muito top. E o que aconteceu? Cara, eu nos dias que eu tava em São Paulo, me deu uma fome, mas uma fome descomunal, né? E eu comi muito antes de ir pro PPB e no intervalo eu tomei um açaí, porque eu tava assim, doando energia loucamente, né? Ali por ser um lugar de muita movimentação, o que acontece? Muito trabalho espiritual, curso, etc. Então ali tem uma hierarquia, uma egrégora que ajuda a galera também que vai lá, por mais que não seja um lugar de atendimento, mas acaba sendo, né, um ponto de auxílio, de ajuda ali, porque rolam trabalhos espirituais ali nos cursos também, tá? E o que aconteceu? Eu tava sentada, tava eu e uma amiga minha, ela sabe, se ela ouvir esse vídeo aqui, ela vai saber quem é, não vou citar o nome dela aqui, mas eu, cara, comecei a sentir um peso muito, muito grande nas minhas costas, tá? Absurdamente pesado. Eu comecei a tracionar, assim, parecia que eu tava sendo tracionada para baixo. E eu comecei a ter uma enxaqueca muito forte, tá? Começou a me subir uma dor até aqui na nuca e pulsando muito forte, essa dor latejando. A minha mão ficou muito vermelha. Eu comecei a sentir mal, mas muito mal mesmo. Isso aí foi tipo na metade ali do curso. E eu comecei a sentir um incômodo muito grande. E um empurrão energético o tempo inteiro aqui do meu lado direito, né? Eu fiz um trabalhinho energético comigo mesma ali, né? Na quietinha, tranquila ali, só comigo mesmo, né? Nem deixei aparentar isso. Mas o que acontece? Você vê como que as pessoas sentem. A moça que estava do meu lado, minha amiga, ela olhou pra mim e falou: nossa, Lana, eu tô... Cara, você tá sentindo um negócio estranho, né? Tipo assim, eu falei, putz, demais, meu, o trem tá feio aqui hoje, né? Tá rolando um trabalho aqui, né, violento, e eu comecei a doar energia, ela começou a sentir dor daqui no mesmo lugar que eu, aqui atrás da escápula, e ela, nossa, eu tô, tal, começou a falar que ela não tava se sentindo bem. Eu falei, olha, eu também não estou, né? Já faz um tempinho que eu tô sentindo essa energia, eu tô circulando. Nisso eu até pus a mão nela assim, nas costas, eu apliquei energia nas costas dela lá, e para dar uma aliviada no sistema dela. E eu já tava com a mão muito energizada, né, por estar fazendo o EV. E aí foi nítido, né, o peso, cara, rolou um trabalho gigantesco ali, né, sei lá,
Eu acho que de encaminhamento, porque eu comecei a sentir uma energia muito agressiva, tá? Assim, de peso mesmo. E a espiritualidade, né, acabou, né, usando também a nossa energia lá para fazer aquele amparo, aquela harmonização no espaço e no pessoal que estava lá, tá? Bom, enfim, que depois disso eu voltei muito cansada, tá? Cheguei, já fui atender, fazer minhas coisas e tal. E aí, ontem, né, eu já tava aqui, tranquila e tal, fui deitar pra dormir. Beleza, a hora que eu deitei pra dormir, gente, eu não lembro da última vez que eu tive um estado vibracional tão intenso igual ontem. Sério, juro pra vocês. Eu deitei, não vi, assim, na clarividência, eu tava com o olho fechado, eu comecei a ver como se fossem vários raios de luz branca, assim, ó, fazendo assim na minha frente. Falei, meu Deus, né? Eu comecei a ver flashes muito intensos e muito rápidos, só que eu não percebi presença espiritual, mas eu percebi a movimentação energética pela intensidade sensorial. As minhas pernas começaram a vibrar, meus pés, eu estava sentindo praticamente formigar, e as minhas mãos e os pés pareciam que ia explodir. Gente, eu concentrei tanta energia no pé e na mão que eu achei que fosse explodir. A sensação que eu tinha é que estava igual um balão, tá? E eu estava sentindo quase que materialmente, energia muito densa e muito vibrante, tá? E aí eu comecei a circular essa energia e foi espontâneo, tá? Foi espontâneo. Eu comecei a circular essa energia e falei, putz, vou aproveitar que eu tô, nossa, nesse grau de energia, eu vou começar a pulsar na minha casa. E comecei a jogar pro quarto dos meninos, né, pra frente. Peguei na mão do meu marido e falei, ó, dá a mão aqui, para de mexer no celular que eu tô tendo um EV muito forte, eu vou passar essa energia pra você. E aí eu comecei, ele pôs o celular pro lado, peguei na mão dele e comecei a envolver ele no EV também, tá? Foi bem legal, assim. Eu tive rememorações nessa noite em específico, só que foram coisas aleatórias com família, igual eu falei pra vocês. Mas nada específico a nível educativo. E, enfim, né, voltei pro corpo e tá tudo certo. Até agora eu não tive nenhuma experiência, porque eu não fui atender ainda de manhã. Eu fiquei em casa e agora eu tô dando uma caminhada, eu vou atender daqui a pouco, até mais tarde. Mas tô sentindo uma aproximação muito forte, tá? Eu tô com um projeto que eu vou abrir para vocês já na semana que vem. E eu acho que está acontecendo umas aproximações, uns ajustes, tá? Com algumas energias e que vão participar desse projeto. Muito ligado a questões de incorporação e tal, umas linhas mais de frente, denso, né? E assim, a gente acaba mexendo, ajustando o sistema energético para poder, né, abrir esse novo ciclo, né, de projeto espiritual, tá? Então, eu acho que essa situação de ontem, ela veio também por causa disso, tá? A gente vai começando a ajustar as frequências, né, para se alinhar com a caminhada que a gente vai trilhar, né? Mas, gente, é isso então, viu? Foi um compilado, né, alguns, né, relatinhos, né, algumas observações aí, né? Então vamos que vamos. Boa semana para vocês, um beijão, viu?